começando mais um Pode Fazer Empreender um Negócio. Paulinho, e bem? Aí, como é? Bora! Cara, hoje a gente vai falar de coisa que eu gosto, assim, cara. Cara, carro, essas coisas assim, sabe? Tô ligado. O sonho de gurizada. Gostaríamos então de convidar hoje Elton Doehler, Grupo Felite. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês e vamos ver atender a expectativa do carro, né? Vamos ver essa história. Coisa boa. Elton, pra gente começar já, me fala um pouquinho como é que era o Elton saindo do colégio, o que pensava, já gostava de carro, já gostava do agro, como que funcionava? Olha, eu acho que sair do colégio a gente nunca sai, né? Na verdade, é um recado para os jovens, principalmente, né? A gente vê que as mudanças são a única certeza que temos durante o dia e à noite. Quando o mundo dorme, ele muda, né? Então, esse sair do colégio é algo que nos deparamos nos últimos anos sobre... E estamos vendendo a cultura dentro da organização que a gente nunca sai do colégio, né? A gente sai talvez do primário, secundário, da universidade e se o profissional de hoje, o executivo, o empreendedor, entender que saiu do colégio, ele nunca saiu do colégio, nunca vai sair. Nunca vai sair. Né? Talvez tem que estar sempre aprendendo, na verdade, né? Sempre, e cada vez mais, né? A exigência dos mercados são cada vez maiores e a gente tem trazido essa cultura, mas... Sendo objetivo para te responder, a minha história é uma história de infância em primário em São Pedro do Sul, minha cidade natal. Nosso vizinho aqui, pertinho. Nascido aos 28 de maio de 1967, 58 anos. E quando digo sair do colégio, tive uma infância muito tranquila, na cidade pequena. E depois, no segundo grau de Santa Maria e depois da Universidade Federal de Santa Maria, com administração sem concluir, porque eu era um aluno muito inquieto, não consegui concluir o curso de administração. E depois Londrina, depois Campinas, depois retornei a Santa Maria e digo que daqui para o mundo, porque não paramos um minuto de buscar novas oportunidades e conhecer novas realidades. Mas, resumo, sair do colégio. Eu acho que a gente nunca sai do colégio. E se eu perguntasse tudo que eu fiz até hoje foi planejado, o dia que não. Então, aquela história fake que todo mundo conta que queria ser jogador de futebol, eu também queria ser. e modéstia à parte, jogava bem futebol, canhotinho e tal, mas não foi o destino que eu pude escolher. Então, e ainda sai em futebol de vez em quando? Parei agora, né? Parei porque se machuca muito, né? Sim. Mas joguei até umas 45, eu joguei. Brincava, gosto muito. Agora só final de semana com o filho. Eu ia dizer com criança, tem que jogar. Sim, com o D6 e o D11 a gente joga futebolzinho no final de semana. E seu Elton, lá para o que está nos assistindo ali, quando o senhor escolheu a administração, teve algum motivo específico? Ou assim, a minha história da administração foi assim, quando eu aos 15 anos sofri um acidente muito grave, né? De moto, né? Porque naquela época a gente andava de moto sem carteira, né? Sem capacete? Hoje a gente não faz mais isso, né? Nem permite os filhos fazer. Mas naquela época eram as coisas mais normais, vamos dizer assim, né? Não permitidas, mas normais. E aí eu sofri um acidente, e aquele acidente parece que foi uma grande mudança na minha vida, que eu comecei a ser mais reflexivo, né? E eu assisti uma vez uma palestra, na época em Gramado, de um mestre em sucessão empresarial chamado Renato Benhoff, e olhei aquilo, e daquela palestra em diante ele começou a contar a história das empresas, né? E eu com 15 anos me vi naquilo, tipo, puxa, que legal, sempre. O cara fala sobre empresa, que bonita uma empresa. E aí começou a me despertar para o lado acadêmico, né? Eu aí fiz o vestibular para administração de empresas e comecei a me encantar com a arte da administração. E eu gosto de contar isso para os jovens, e por que administração? Porque a administração é quase uma obra nunca conclusa, né? Não existe um administrador que possa dizer assim, bom, é que não é que fazer uma casa, né? Eu vou construir uma casa, vou fazer o jardim, vou decorar, né? Tá pronto. Bom, agora eu vou para outra. Não, a administração nunca está pronta, né? Então as empresas, elas têm essa característica, e o administrador ele tem que ser essa pessoa com alto nível de flexibilidade para poder entender que a sua obra nunca está conclusa, né? E que quando tu pensa que tu vai concluir algo,
já começou um novo desafio, né? Dia a dia ali, tentando, dia a buscando, dia, na verdade. Então tu começa a conviver com essa inquietude, né, do administrador e por isso que eu gosto do tema. Sou um estudioso da área, apesar de não ter tido a formação superior desejada pelos meus pais, e até por mim, mas o fato é que eu vejo que a universidade, o estudo, ou voltar à escola é algo permanente, e eu gosto muito do tema, me sinto desafiado todo dia, porque a administração ele trata muito de pessoas, né? E as pessoas, a gente vê a evolução do mundo, né? Contava agora como é que funcionava em 89, né? Que a gente não tinha celular, que a gente, né? Que a gente fazia pedido pelo fax, né? Quando chegava um pedido de uma carga de arroz pelo fax, era uma alegria. Ou seja, as coisas mudaram muito, né? Mas o que mais muda é que as pessoas mudam muito, né? Por olhar no universo de 35 anos, os seres humanos são movidos praticamente pelas mesmas coisas, mas sofreram uma transformação gigante, né? E a capacidade do ser humano e do empreendedor de se adaptar era cada vez maior, né? Quando é que nós íamos ver professores com essa linguagem de 35 anos, descontraída? Não existia isso, né? Então, é bacana porque o mundo muda, mas as essências permanecem as mesmas. Os sonhos dos jovens, de uma maneira diferente, existem, né? A alegria existe, a tristeza existe, os desafios. Então, acho que o ser humano tem evoluído muito, né? A velocidade do mundo tem sido absurda, né? O que a gente consegue fazer hoje em talvez 8 horas de trabalho, a gente não fazia em 35 horas de trabalho no passado. Então, eu acho que nós temos cada vez mais oportunidades. O grande desafio é entender esse novo cenário, o que desafia as novas gerações, que é diferente do que desafiava na minha, né? Sim. Elton, me diz uma coisa. Então, ele está fazendo na Federal Administração e diz assim... Eu fiz. Fez? Isso. Não, Estou fazendo. Naquela época, estava fazendo e aí resolve assim, ó, vou ir para o Paraná. Como que surge essa... A história surge assim, ó. Eu sempre fui muito inquieto, assim, muito determinado, talvez muito corajoso em muitas coisas. E daí surgiu a oportunidade de abrir essa... Meu irmão foi lá, meu irmão do meio constituiu essa filial, e ela estava à procura de um gestor da unidade lá de Londrina. No agronegócio, isso? Não, na distribuição do arroz. A gente tem a indústria do arroz, São Pedro do Sul, que é a empresa mais antiga do grupo, né? Fez 70 anos no ano passado. E na época, isso, meus 20 anos por aí, 89, 21, 22 anos por aí, ele procurava um gerente no grupo, né? Para quem é que ia para Londrina, né? Até que chegou um belo dia, eu disse, meio inquieto, com né, aquelas coisas de jovem, né? Namorada, tudo isso acontece, né? Os jovens pensam que só eles têm namorada, né? Nós não tivemos, né? Então, namorada, desafios e sempre muito inquieto, eu queria conhecer outros lugares, né? E foi que eu me candidatei a ser gestor desse negócio e vivi 3 anos em Londrina distribuindo arroz de porta em porta. Então a gente brincava que hoje tu coloca o Waze e tu chega uma cidade a 1.100 quilômetros daqui, como Londrina, tu chega facilmente, né? Eu falava com o professor aqui, quem dirige até em Miami, Orlando, sem saber nem para onde fica, né? Hoje em dia, mas na nossa época a gente fazia isso com guia 4 rodas, né? Um mapa ali. O mapa da cidade, chegava na cidade, ia na banca de revista, comprava o mapa da cidade para tentar achar os locais onde eram os supermercados que compravam arroz, né? E foi uma grande história, porque eu era, além do vendedor, eu era também, ajudava na entrega, né? A academia do final de semana era carregar os 30 quilos, não tinha academia, era diferente, né? Então, foi uma experiência muito grandiosa, porque eu sempre digo que as coisas mais importantes da vida tu aprende não com o negócio, mas com as dificuldades que a vida te impõe, né? Então, tu saía daqui com uma situação legal, com um carro bom, com tudo, né? Com um sobrenome, vamos dizer, tu chega para um lugar e tu vai sem sobrenome, que ninguém te conhece, tu vai com um carro que é comum, todo mundo tem, e tu vai para um lugar onde
tu tem que abrir de porta em porta um mercado que eles não te conhecem. Então, as histórias mais bonitas que eu conto foi que o meu irmão do meio disse assim, não, vender arroz é muito fácil, né, o Vitor. Aí eu passei 15 dias batendo de porta em porta, supermercado, e eu não conseguia fechar um caminhão de arroz. 15 mil quilos de arroz, não conseguia vender. E eu conto sempre essa história, né? Então a gente ia no mercado, vendia um pouco do arroz e perguntava pro dono do supermercado, o senhor tem alguém para me indicar? Porque a gente não conhecia nada. Eu chegava e visitava os outros mercados. Eu cheguei, passei 15 dias e o meu irmão, olha, menos de 350 fardos, não tem como o caminhão, Elton. Então vou ter que trazer de volta aí, vou ter que botar outra a vender. Eu digo, não, senhor, eu vou vencer isso aqui, até que eu conto sempre a história, né? Que nós fomos e vendemos no último cliente, sexta-feira, 6 da tarde, anoitecendo, digo, e agora? O que nós vamos fazer? Preciso fechar essa carga. Daí eu fui no supermercado, vendi 100 fardos. Puxa vida. Aí faltou ainda um pedido para fechar a carga, né? Para vir pelo menos parte da carga. E aí eu fui num mercadinho, não esqueço até hoje, Maurício, né? Um supermercado com uma lâmpada assim exposta, fios pendurados, o assoalho do supermercado de chão batido, as prateleiras ainda é madeira. E o cara me disse, não, vamos fazer o seguinte, Gaúcho, tu tá chegando aqui, vi que tu tá te esforçando muito, coloca 50 fardos aqui. Eu consegui naquele pedido, isso estamos falando de hoje aí, 4 mil reais de pedido, né? Sim. E aquilo foi o pedido mais feliz da minha vida, quase 30 anos atrás, né? 30 e poucos anos atrás. Então, são experiências, né? Não é a quantidade, não é o valor, não é o local, mas a sensação de tu vencer um grande desafio, um obstáculo, foi que vai construindo o profissional, né? E se o jovem vai nos assistir, está nos assistindo, vai perceber que as coisas que tu grava para a vida, nessa história maravilhosa que se chama vida, são as experiências que tu passa e as dificuldades que tu tem, né? Ninguém aprende sem dificuldades, né? Não pode existir prova fácil, não pode existir trabalho fácil, não pode existir sonho fácil, né? Tudo é difícil, né? Até porque se é muito fácil, todo mundo faz, né? É verdade. Aí, não valoriza depois, né? E não consegue se destacar em relação ao mercado. Então, essa história rápida da vida, que foi um dos meus primeiros trabalhos, e conto com muito orgulho essa história. E, seu Elton, o senhor foi para lá e tal, quais características que o senhor via, assim, quando o senhor chegou olhando agora, né, do Elton mais que o senhor tinha naquela época que faz, coragem. Esse que me ajudou. Coragem, legal. Coragem, vontade, né, garra, muito propósito de vencer, né? Eu acho que isso é algo que não muda até os dias de hoje, né? O propósito, né? Tem que ter muita força para isso, né? E outra coisa que a gente sempre aconselha, né? Leva a vida leve, porque mesmo nas maiores dificuldades, não adianta ficar nervoso, estressado, porque as coisas não deram certo, né? Amanhã é um novo dia, acorda cedo, dedica muito, tenha sempre bons amigos, né? Conviva com pessoas alto astral, que eu acho que isso faz toda a diferença, não só na vida pessoal, mas na vida dos negócios, né? A gente não pode pensar que o mundo corporativo é um mundo triste, né? O mundo corporativo é um mundo muito divertido, eu acho. Tanto que nossa empresa chama Felite por causa disso, né? Muitas pessoas perguntam, né? Certamente vai perguntar isso. Vamos chegar nela. Por que Felite, né? Nós vamos chegar nessa pergunta. Quer saber? Quer trazer, claro, já. A história é assim, quando eu voltei lá do Paraná e também fiz uma passagem por Campinas, né, onde fiz praticamente o mesmo trabalho. Nós, numa cisão societária, nós tínhamos que trocar o nome da concessionária Fiat lá de Santiago, né? Tinha ficado para meus primos o nome da concessão, e aí eu tinha que escolher o nome da concessionária Fiat Santiago. Isso foi quando eu cheguei lá, foi dia 15 de junho de 1995. E o meu irmão do meio também brincava que eu fui com toda a minha mudança, que era uma mala e um carro sem ar-condicionado. Não tinha nada, não tinha nenhum, né? E aí essa história, eu tinha que pensar no nome, né? E qual o nome? Puxa, a Fiat era uma marca italiana, a primeira concessão nossa. Seu sobrenome é alemão. O meu sobrenome é alemão, Deller, né? Mas eu digo, mas eu vou colocar um nome italiano nesse negócio, né? E aí foi...
que comecei a pensar, mano, o que faz a pessoa criar um clima bom numa organização, né? O que é? Felicidade, né? Legal. Principalmente uma empresa comercial, ela tem que ter um clima feliz, né? Não existe empresa comercial triste, né? Se vocês acharem uma empresa comercial triste que dê certo, vocês me apresentem, porque eu não conheço. Ela não vai vender, como isso provavelmente não vai vender. Então a gente colocou a felicidade como, já há muito tempo, como um valor, né? E aí o nome da empresa, feliz em italiano, é Felice, né? E aí eu pensei, tipo, não, será que o pessoal vai saber gravar esse nome, né? E rapidamente esse nome foi colocado na concessionária e em meio ano, talvez, ele se tornou um nome muito conhecido na região. E ele começou por conta do sucesso, e naquela época se investia muito mais em televisão, jornal e rádio, começou a ficar muito conhecido o nome Felice, né? Porque era um nome sonoro, fácil de pronunciar, que tinha um significado importante, né? Uma coisa é um sobrenome familiar que eu acho que não, na verdade, não contribui muito a nível de consumidor, né? Mas quando a gente colocou Felice, todo mundo colocava lá no Natal, mandava cartãozinho. Na época a gente mandava cartãozinho de Natal para os clientes, né? Felice Natale. Olha o marketing. Então o marketing começou a funcionar, né? E essa foi um nome, ele pegou muito rapidamente e ele foi emprestando essa potência para as demais empresas do grupo, né? A gente foi crescendo. Abrimos a Mitsubishi Santa Maria. No início a companhia não deixou a gente colocar Felice, porque já pertencia à Fiat. Mas depois de um tempo eles entenderam que o nome era mais forte e aí permitiram. Então todas as marcas do grupo hoje são Felice alguma coisa, né? Felice Alimentos, né? Felice Automóveis, Felice Agronegócios, e assim a gente foi colocando. E é um nome que tem por propósito exatamente esse. O slogan da nossa empresa hoje ainda é levando felicidade onde for, né? Para qualquer lugar, qualquer praça que a gente esteja chegando, a gente chega com esses valores, com esse nome, e por incrível que pareça, isso sensibiliza qualquer comunidade, né? Porque felicidade é algo que é perseguido por todos nós, né? Seja lá em Londrina, quando eu comecei a vida, eu queria só ser feliz. Hoje, com quase 60 anos, em 58 anos, eu também o desejo é o mesmo, né? Eu acho que esse é um desejo muito comum a toda a humanidade. Então, só explicando a história do nome, que deu certo, né? O vencer traz a felicidade, né? E aí, aquela busca do Senhor lá atrás de vencer e tal, também reforça ainda mais o nome também, né? E tu sabe que assim, Paulo, tu vê uma situação seguinte. Vocês imaginam quantos mil clientes, na época a gente tinha situações assim, os clientes compram um carro, é um momento de felicidade. Mas deu um problema lá em tal coisa, no pós-venda. Imagina se a gente não tratar um problema do cliente com felicidade, né? Uma coisa que é comum para a concessionária é um problema para o cliente, né? Sim. Muitas vezes é a primeira vez que está passando por aquilo ali, até então a gente tem que ter no time toda essa visão de que problemas podem existir, mas que felicidade é o antídoto para o problema, né? Então, deixar o cliente feliz o tempo inteiro, né? E mesmo sendo, às vezes, são coisas que não tem como dar uma garantia que não existe, que não é possível, né? Mas o jeito que tu trata isso muda tudo, né? Então, é essa filosofia que a nossa empresa tem de trazer sempre felicidade para onde for, né? Seja no momento mais difícil, pode ser um momento de sei lá qual, dos mais diversos, né? Mas são raros hoje, né? Eu acho que o mundo evoluiu muito para uma qualidade muito grande, então hoje os problemas realmente se minimizaram, né? Antigamente tinha que fazer 1000 coisas para entregar qualidade, hoje tu tem que fazer talvez menos, porque a qualidade melhorou muito em todo sentido. Mas muito bom, vou usar, gostei, se me permite, mas felicidade é o antídoto do problema. Pô, baita. É. Porque se tu recebe, esse problema a gente vai ter todo sempre, dia, né? vai Não tem ter, como não, vai, né? Quem acha que não, ali, não tá fazendo errado. Exato. E aí, mas o modo como tu trata ele, se tu trata ele com alegria, cara, ali tu desdobra o cliente, assim, ali tu conquista de volta o cliente e ele sai feliz junto contigo. É a verdade que constrói, né? Quer dizer, se tu chegar no maior problema do mundo e tu tiver a verdade junto contigo e ter valores muito sólidos,
Eu acredito que toda pessoa tem... Eu sempre falo dentro da empresa, né, que o problema não é o problema que é o problema, é como tu trata o problema. Exato. Né? Se tu chegou para um cliente e diz assim, olha, seu carro deu um problema, a empresa reconhece, nós vamos fazer de tudo para resolver, vamos pleitear uma garantia com a companhia. É um jeito, né? É um jeito feliz de abordar um problema, né? Agora, se eu chegar para ele, olha, teu carro não tem garantia, tu não fez a revisão. Pô, colocou o cliente do outro lado, tu cria um problema, tu potencializa, né? Então, uma das coisas também que as pessoas pouco percebem, mas isso é um valor muito subliminar numa contratação, e até para as promoções das pessoas dentro da empresa, é como as pessoas se capacitam para resolver o problema. Eu tenho um gestor comercial que diz o seguinte: se a pessoa sabe resolver pequenos problemas, ela está preparada para evoluir na organização. Né? Porque falar com um cliente brabo é difícil. Né? Graças a Deus, hoje as coisas são muito mais tranquilas do que já foram. Né? A gente tem uma estrutura hoje de gestão muito profissional. Né? Cada setor responde muito bem por cada área, vamos dizer assim. Cada marca tem os seus supervisores. Então, eu diria que os problemas são menores, mas efetivamente, se tem algum, eu também às vezes participo, faço questão de estar junto, dando exemplo de como resolver alguns deles. Mas não é aquela coisa assim que o empresário pode ficar só em casa, vendo pela TV. Tem que participar. Deixa eu te falar o seguinte: pode, mas não deve. Isso aí. Vou pra gurizada aqui. A gente brinca isso nos bastidores, que as pessoas comentam assim, mas o empresário trabalha quando ele quer, faz o que ele quer, porque ele é o dono. Cara, é o dobro de trabalho, é o dobro, às vezes muito mais, né? Eu diria assim, não é que seja o dobro do trabalho, mas é o dobro da responsabilidade, né? O cheque é maior? Né? O cheque é maior. O cheque é muito boa, né? O cheque muda, né? Quer dizer, e a gente agora, no nosso programa Lidera, que a gente está fazendo, né? Uma das aulas é perguntado, né, na minha pequena palestra sobre liderança, que eu adoro fazer, é perguntado qual é o maior patrimônio das empresas, né? E os caras falam, são pessoas, são isso, aquilo. Eu digo, olha, e eu aprendi nesse programa que o maior patrimônio das empresas é a performance do líder, né? Ou seja, não são só pessoas, né? Que pessoas sem performance, elas têm um valor, sim, mas elas não entregam para a organização, né? Então, essa performance é algo mais desejável, e a empresa tem que criar um ambiente perfeito para que essa performance seja máxima, né? Que o teu consultor de venda seja feliz e tenha alta performance, que o teu consultor de pós-venda, que o teu mecânico, que o teu gestor da unidade X, Y, Z, né? Então, essa performance é o mais desejável que a gente tem que ter na organização, né? Não adianta ter uma empresa que não tenha performance, né? Então, e é difícil isso, né? Buscar esse valor é difícil. E interessante porque... o líder, se ele tá bem, ele puxa o time pra frente, né? O líder da mecânica, por exemplo. Agora, se o líder tá mal, cara, quando vê, desanda o negócio, né? E ela para aquele setor específico e assim vai, né? A última reunião nossa do mês passado foi, eu disse assim, gente, eu fiz uma pergunta para ele, pro time, né? São todos nossos líderes que participam. Uma vez por mês a gente tem uma reunião, a primeira segunda-feira do mês, a gente tem uma agenda fixa. E eu faço sempre abertura, e fiz abertura dizendo o seguinte: olha, nós estamos fazendo aí um momento muito bom, o grupo já está com 8 marcas de automóveis, a indústria toda, vamos dizer assim, praticamente reconstruída, nova. E eu vou dizer para vocês o seguinte: o que mudou? Fez uma retrospectiva, qual é hoje um dos valores do executivo? A gente começa a brincar. Aí fiz uma comparação com alguns veículos de comunicação ou veículos de uso, né? Enfim. E eu disse o seguinte: bom, a primeira pergunta foi: quanto nós trabalhamos menos ou mais do que nós trabalhamos? Indo nessa linha de folgar, né? Que o empresário... Sim. E eu vou dizer uma resposta muito clara: todos nós, executivos do mundo corporativo, trabalhamos mais do que se trabalhava há anos atrás. Por quê? Porque se quer? Não, é porque a comunicação aumentou de uma maneira tal, a velocidade, que você está no WhatsApp, você é impactado por um Instagram,
você é impactado pelo Facebook, tu é impactado por as mídias sociais. Quem de nós não lê pelo menos 5, 6 sites ou UOL, mesmo mensagens que chegam, né? Portais, enfim. E quantos mil mensagens do WhatsApp? Eu sou uma pessoa que o meu WhatsApp, eu chego no final do dia, não tem nenhuma mensagem para responder. Não tem nenhum e-mail para responder. E isso é um hábito, né? Então isso faz a gente trabalhar muito mais para vencer essa demanda de trabalho. Então, o que está fazendo a diferença nos dias de hoje, na minha avaliação, que foi o tema da nossa reunião? Não é o que nós precisamos para vencer a carga de demandas que nós temos, é a velocidade. Então, aquilo que eu falei no início, o que tu fazia com um fax, tu faz com e-mail. Chegou a aumentar tanto a velocidade que as pessoas nem querem mais responder e-mail. Elas querem que a instantaneidade vire o WhatsApp. Exato. É verdade. Né? Então, se perguntar hoje para o executivo, ele trabalha muito mais do que ele trabalhava antes. O profissional, o gestor de unidade trabalha muito mais, porque ele tem reuniões online. Antigamente se fazia reuniões online? Óbvio que não. Hoje tu tem reuniões online 2, 3, 4 por semana. Tem um problema, liga por vídeo no WhatsApp. Resolve na hora, né? Tudo, muito mais, a comunicação está muito mais... Então, essa questão assim, tu começa a trabalhar muito mais pela obra que tu construiu do que provavelmente por um desejo. Eu queria... Quem de nós não queria ter mais tempo de lazer, né? Eu tenho filhos de 11 e 6 anos. Eu gostaria de estar muito mais próximo dele, né? Hoje, por exemplo, não almoço e não janto em casa, por conta de compromissos profissionais. Então, a velocidade, eu vejo aqui em Cauã e Paulo, que eu acho que é o que mudou radicalmente o mundo, né? E essa velocidade, ela não pode ser somente para o trabalho. Hoje, eu tenho uma teoria seguinte: a gente tem que trabalhar bastante, né? Se divertir bastante, ter bastantes amizades, né? Amar bastante, tudo bastante, tudo tem que ser intenso. Porque o dia, como a gente falava, né? O dia que passou, não volta mais. Então a gente tem essa filosofia e o mundo precisa se adaptar a isso, né? A gente não pode mais demorar para responder. E esse foi o tema da nossa reunião, é velocidade. O cliente quer resultado imediato, ele quer resposta imediata, ele quer entrega rápido, ele quer prazo definido, né? Esse é o mundo de hoje, né? E eu acho que as empresas que vão ir para frente, que terão longevidade, serão aquelas que se adaptarem mais rapidamente. Acompanhar isso. E seu Elton, tem uma curiosidade. Vai lá depois de nos carros. Porque, o senhor montou a primeira lá em Santiago, né? Isso, a primeira Feliz foi em Santiago. E como é que foi? Que entram os carros na jogada? Qual é o pois primeiro? Até 1995 nós tínhamos uma participação societária com 3 sócios, meu pai, meus 2 tios. Em 96, a participação societária veio da concessionária e da indústria vieram para mim, os meus 2 irmãos. E a primeira é a Fiat daí? A primeira Fiat. Nós éramos sócios já. Entendi. Até 95, mas ela ficou nossa a partir de 96. Né? 95, meados de 95, quando eu assumi, e depois 96, onde foi a mudança do nome. Então a gente adota a data de 20 de abril, que foi o lançamento do Palio na época. Tá? Eu comprei um Palio preto na Feliz. Eu acho que eu me lembro tu como cliente. Eu lembro disso, cara. Então, 20 de abril de 96 foi a data. Então, 20 de abril de 2026, nós estaremos completando 30 anos. 30 anos, eu ia dizer, 30 anos agora. Um grande evento, uma convenção já marcada para fazer os 30 anos da empresa. Bacana. Então, depois a gente foi fazendo algumas divisões societárias e em 20 de abril a gente a data que a gente colocou como data base do surgimento do Grupo Felite. Então, qual era a tua e como é que foi depois o desenvolvimento disso, né? O crescimento, porque começa, beleza, sabe que tem um negócio, vamos ralar para vender mais carro. A história é assim, nós ficamos de 96 a 2000, 4 anos praticamente, como o negócio era muito pequeno. Eu trabalhava muito, porque a comunicação era menor e as distâncias eram muito maiores, todas percorridas com estradas ruins e muitas vezes com menos comunicação. A gente viajava muito, né?
Eu fiz dos meus 28 aos 40 anos aí, coisa de 5, 6 mil quilômetros por mês. Algum quilômetro rodado. Então muita velocidade, muita visita, né? E foi que as coisas foram acontecendo. A gente ficou 4 anos com essa operação e o negócio não tinha resultado, né? Por quê? Porque era muito pequena a operação, todo o resultado gerado era consumido com a administração do negócio. Então, um negócio muito pequeno e tal. E a gente começou desde 96, a crise no ano 2000 ali foi muito grande, né? Muito grande no setor dos automóveis. Aliás, o setor dos automóveis era assim, ele tem 4 anos bons, 5 anos bons, 2 anos ruins, e assim, ele é uma montanha russa mesmo. E foi um momento de muita dificuldade. A gente, ou nós temos 2 caminhos, ou nós vamos crescer com isso aqui, ou nós vamos parar com esse negócio, porque, como a gente falamos ali na de sala, né? O maior patrimônio do ser humano é o tempo, e do executivo também é o tempo, né? Sim. Então não pode perder tempo num negócio que não tem resultado, né? Como não tinha. Então mas surgiu a oportunidade de a gente expandir, nós fizemos a nossa primeira aquisição em 2000, e depois 2000, e foi assim indo. Em que cidade que é a próxima? A próxima aquisição, nós começamos com Santiago, São Borja e Itaqui, que fazia parte da região. Pela região. Depois nós fomos para Santo Ângelo, Cruz Alto, São Luís Gonzaga. Aí já começamos a ficar com 6 pontos. Depois o grupo foi para Alegrete, depois Uruguaiana, depois Santa Rosa, depois compramos, adquirimos a concessão Bagé, Livramento, São Gabriel. Isso tudo Fiat ainda? Tudo Fiat. Fiat ainda. Até 2012 tudo Fiat. Né? Então, de 96 a 2012, nós conseguimos chegar a 8 lojas Fiat e depois entrou a primeira Mitsubishi em 2012, Santa Maria, né? Que foi a primeira operação fora da marca Fiat. Depois, e foi indo, né? Em 2015, nós fizemos também uma aquisição em Pelotas, Rio Grande, da Fiat. E 2015 também culminou com a grande aposta do grupo, né? Que as pessoas não lembram, mas a Jeep foi uma grande aposta, né? Porque não existia essa marca. Aliás, existiu. O primeiro carro do meu pai era um Jeep em 1934. E ele, 2015, nós compramos o primeiro Renegade Diesel, foi para ele também, então foi o primeiro. O Renegade eu acho que meio populariza a marca, não? Isso, foi o primeiro carro, né? Ele vem foi o primeiro carro, é um ícone da marca, né? No início do reinício da operação Jeep no Brasil. Então o Grupo Elite teve a oportunidade de ter 5 lojas na época, né? Um mercado muito difícil, muito brigado. Foi aquele pós-impeachment, Dilma ali, foi muito duro o mercado naquele ano, juros muito altos e consumidor mais receoso, né? Receoso e tal. Então, mas foi uma grande aposta, porque eu sempre digo que foi uma ousadia que deu certo, né? Podia ter dado errado, né? Mas deu certo, porque a marca virou um sucesso e atrás, e o grupo começou assim, quanto mais tu desenvolve um trabalho. Ali nós já tínhamos 3 marcas, né? Então a chance de tu ter maior sucesso e maior visibilidade é quando tu tem mais, tu tem uma certa robustez, uma certa capilaridade, uma certa envergadura, né? Isso propiciou a gente pegar depois a RAM, depois pegar... nesse ano a gente, além de outras Fiat, né? Hoje o grupo tem 14 lojas Fiat, tem 4 Mitsubishi, 3 RAM, estamos indo para 6 Jeeps e 3 Volkswagen, né? Além da Omoda Jacob, que é uma marca que a gente iniciou esse ano, 2025, com a primeira loja na capital do estado. Então a gente tem uma loja na capital e já estamos em processo de construção em Caxias. Então a Ferite hoje está no estado inteiro, com 8 marcas, né? E isso tudo foi... perguntar para o Jovem, foi planejado? Não foi planejado. A gente foi vai crescendo, caminhando, no chão e tal, vai indo, né? Caminhando, né? Tentando aproveitar todas as oportunidades, né? E sem dúvida essa filosofia de trabalho é que fez isso crescer, né? Os nossos colaboradores e líderes são que
que ajudaram junto comigo a construir essa história bonita de 30 anos. Paulo, eu tenho certeza que todo mundo que tá em casa, principalmente o gurizada que tá fazendo 18 ali, que tem sonho em ter um carro. Será que tem ainda? Eu tô preocupado, não tem, né? Precisam, né? Como que é acordar dizendo assim, ó, eu tenho não sei quantas lojas, eu posso escolher o carro que eu quiser. Pode escolher mesmo ou não? Pode, desde que tu pague. Boa! Hoje na carteira de carros, qual que é o carro mais caro que tem? É uma RAM? Teoricamente, não. É uma RAM. A RAM 1500, acho que é mais caro. Posso? 570 mil, mais ou menos. Chegou novidade, eu posso pegar ele e Pode, é teu? pode, paga. Né? É isso aí. Não é tão simples assim, então. Não, pessoa física, pessoa é assim, ó. jurídica. O nível da organização ele vai para um nível de governança e compliance que não é simplesmente. É legal galera entender isso, né? Simplesmente legal isso. não é. Até a padaria de sucesso precisa ter organização, né? Cara, isso aí. Então, se eu não posso simplesmente lá ir na padaria pegar dinheiro do caixa, né? Outro dia tem que comprar farinha, né? Não é assim, né? Então, a mesma coisa é uma organização, uma empresa, né? A nossa empresa, eu hoje tenho minha remuneração mensal como qualquer outro colaborador. E se eu quiser comprar claro, tem benefício. Nós temos, cada um dos diretores tem, eu e mais um, tem um direito a utilização de 2 veículos. Né? São regras combinadas, né? Quer dizer, mas eu não posso chegar lá e agora eu gostei de uma RAM 1500, vou lá e pego. Não. Não dá. Ou eu pago, né? Sim. Não, pra gurizada entender é muito bom, porque quando eles olham assim, tá, beleza, o negócio agora eu posso comprar o que eu quiser, agora eu posso pegar o que eu quiser. Mas não funciona assim, né? Assim a empresa não é assim, né? Esses estereótipos. A empresa, por exemplo, não consegue colocar Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho muitos amigos. Elton, me arruma um trabalho lá. Cara, vou dizer, não é comigo, né? Porque não é realmente comigo, né? Porque colocar uma pessoa na empresa significa responsabilidade, né? Então, o máximo que posso dizer é, olha, o grupo está sempre à procura de talentos, né? Se você tem um talento, você se inscreve, manda mensagem que eu vou te encaminhar para o RH e nós vamos fazer o máximo para trazer para dentro da empresa, mas não é eu que decido isso, né? Porque, na verdade, a pessoa não vai trabalhar diretamente comigo, né? Ela vai trabalhar com outros líderes. Aquela coisa, meritocracia, trabalha, né? Se tu então, isso é outra coisa importante saber. Qualquer negócio, né? Seja uma chácara, ou seja uma fazenda, ou seja uma empresa concessionário, o dono não retira o que quer do negócio, né? Até porque o negócio precisa, sim, ser altamente reinvestido, né? É como a gente começou, né? Quando começou com uma loja, tinha uma necessidade de investimento. Com 14 Fiat, é outra necessidade. Agora nós estamos, nesse ano, concluindo a reforma ou lojas novas de todas as nossas operações, né? Então agora o ano que vem, já começamos a reformar todas as nossas Mitsubishi novamente. Ou seja, aparentemente as lojas estão legais, mas aí já tem um novo padrão de fachada, já mudou a cor, então nós precisamos atender as demandas da marca, né? Então tudo isso, foram inúmeras lojas próprias, mas não para de investir. Sim, né? E tem isso muito, imagina, vai crescendo e tal, com 14 lojas, como é que faz para fazer, o senhor falou um pouco do Lidera, né? Mas como é que faz para fazer aquele cara que tem talento ali dentro se manter na empresa, tipo, vem cá, sei que tu é bom, mas agora como é que tu segura esse talento e quais características também precisa ter esse cara, esse talento ali, sabe? O que ele, se eu não enxergar esse cara vai ser eu acho que existem duas características principais no executivo, né? A gente divide assim, capacidade técnica e capacidade de gestão, né? A gente tem debatido muito isso dentro do programa Lidera, que a capacidade técnica tu ensina, mas a capacidade de gestão também tu ensina, mas o potencial é nato, né? O cara com capacidade de gerir, ele tem um potencial nato, e qual é o grande desafio na empresa? É buscar os grandes talentos para liderar as unidades, né? Então, o líder, ele não nasce feito, mas ele nasce com potencial, né? Então, a gente tem que identificar entre nossos colaboradores quais são os maiores potenciais. E o programa Lidera, que é hoje vamos dizer assim, nossa escola formadora de líderes, é que tem a responsabilidade de fomentar as novas performances de liderança, né?
E esse programa ele não para, ele é uma aula de um dia inteiro, uma vez por mês, né? Ela dura 12 meses, o ano inteiro, e após isso tem a jornada de leitura. Ou seja, por isso que eu falei que a escola nunca termina, porque os nossos líderes, eles são desafiados a lerem inúmeras obras. Comece pelos porquês, Napoleão Hill, e ler inúmeros cases, vamos dizer assim, de pessoas de sucesso. Ou seja, a formação do Lidera é só um começo, não é um fim, né? E o que é bacana é que a gente tem visto o autodesenvolvimento absurdo dessas pessoas. E são pessoas, muitas vezes, umas com e outras sem curso superior, mas isso não está ligado ao grau de formação, de estudo. Claro que a pessoa que tem mais formação tem mais facilidade, né? O cara que começou na dificuldade, sem um curso superior, ele sofre mais para aprender. O desenvolvimento intelectual dele é menor, mas nada que ele não compense isso com muito esforço, né? Então, o Lidera, sem dúvida, é a ferramenta principal hoje que permite o grupo continuar desenvolvendo e crescendo. Elton, eu já vi tu falando que um livro por mês é o mínimo para quem quer liderar. Deixa eu perguntar uma coisa. Um livro por mês. Eu vou dizer o seguinte, não tem uma regra, mas a gincana da leitura, porque minha esposa é uma das que também gosta muito disso, a gente faz debate sobre os livros, entendeu? Não é só ler o livro. Li o livro, não. O que o autor quis dizer em tal coisa? Né? E tu traz isso para a realidade prática, né, da empresa. Então, isso é outra coisa que é muito difícil mostrar isso para o jovem, né? Eu só posso dizer para o jovem que se forma aqui no curso de administração que ele não está formado, ele recém começou o processo de aprendizado. Os formandos aí. A Life and Learning nunca foi tão verdade, porque né? Porque na hora que o negócio chega para as vias de fato, é como a gente brincar, né, do futebol, né? Quem jogou futebol sabe, né? Até se formar é tudo treinamento, né? Depois é que começa o jogo mesmo, aí tu entra em campo, né? Como é que faz? Tu erra uma bola na cara do gol, não sabe bater o lateral, não aprendeu direito, entra perguido, leva um vermelho, então tudo isso na empresa é a mesma coisa, né? Então eu sempre digo, aquele que se forma recém venceu a primeira etapa, né? Que as próximas etapas é que serão o jogo valendo, né? Porque como a gente faz um próprio Lidera nosso, né? As pessoas vão lá, passam o ano inteiro e eles têm medo de errar, têm medo de... Tem o teatro que o cara tem que apresentar, ele tem que apresentar capítulos do livro. Então aí fica, mas o chefe está olhando, meus colegas vão rir de mim. Cara, a hora de rir de ti é agora. Agora não tem problema nenhum, rir de ti não te custou nem um centavo, tu não pagou nada para ninguém, aliás, não pagou nem o curso. Né? Então é uma barbada errar. O problema é errar na frente do cliente lá, realmente for, né? Apresentação, e a gente valendo, percebe né? isso. No jogo. É bacana, muito legal. Legal. Paulo, a gente assim, a conversa tá boa, que o nosso horário já tá. Conversa, e eu quero muito ir pro bate-bola. Que é aquela coisa assim, ó, a primeira coisa que vem na cabeça. E nós vamos começar leve. O que mais o Elton... Aonde tá o coração do Elton? No agronegócio ou no automotivo? Sem dúvida no automotivo. Automotivo. Né? Porque, na verdade, o meu coração está sempre no que envolve mais pessoas, né? Eu sou uma pessoa muito relacional, gosto disso, né? A gente brinca, né? Eu e minha esposa, final de semana, quando eu paro, eu preciso ter minha casa cheia de amigos. Então, tudo que é pessoas é algo que me encanta, né? Eu acho que o ser humano tem essa característica de gostar de se relacionar. Eu adoro ajudar pessoas, conviver com pessoas. Meus colaboradores literalmente são meus amigos. Então acho que a vida é bacana com isso. Legal. Show de bola. Tem uma que ele já respondeu, eu acho, pra gente, mas eu vou perguntar. Vamos. Café ou chimarrão? Chimarrão. Na verdade eu sou um mau tomador de café, porque eu acostumei a tomar aquele café de Londrina, que era forte, era muito bom o café de Londrina. E eu não sou um tomador de café exímio, né? Mas minha esposa também não gosta. todo dia. Então a gente toma pouco café, mais chimarrão. Chimarrão, por um hábito de convivência, né? Sim.
crescer e expandir os negócios no interior ou competir na capital? Eu acredito que os negócios, eles não estão ligados somente à competição, né? Competir na capital ou competir no interior, eu dizia. Boa. Que porque competir é a arte da vida, né? Desde que a gente nasce, a gente começa competindo, né? Um espermatozoide chega antes, outro chega depois, né? Então a gente já chegou antes, né? Então a competição é algo normal. O que eu acredito que possa diferenciar as organizações é o nível de excelência que elas podem trazer aos seus consumidores. E isso é uma coisa, é uma arte que nos preocupa muito, né? Nossa empresa tem toda terça-feira, em todas as unidades, das 7h30 às 8h30, uma reunião de excelência, onde as unidades, os departamentos, as áreas discutem, fazem apresentações, ou seja, afiar o machado, né? Afiar o machado toda semana. E o desafio que a gente tem, que também foi um paradigma, entrar na capital com uma marca totalmente nova, né? Um produto novo, num lugar novo. Gente, foi assim uma grata surpresa, porque as pessoas esperam das organizações de excelência, mas entregar excelência é muito difícil. E eu acho que a nossa empresa, por ter formado muitas pessoas com essa filosofia, elas estão fazendo um trabalho realmente muito diferente, seja aqui em Santa Maria, seja em Uruguaiana, Pelotas, Santa Rosa, em todas as cidades, a filosofia é a mesma, né? Levar a felicidade onde for, entregando excelência, né? É difícil? É difícil. Somos perfeitos? Obviamente que não. Mas eu tenho certeza que isso é um grande diferencial. E o foco do Grupo Felite é o estado do Rio Grande do Sul na área automotiva, né? Então nós queremos ser, sim, uma referência em excelência dos produtos que a gente vende, comercializa, onde o cliente realmente não se preocupe com o carro ou com os produtos que compra do Grupo Felite, que eles vão ter a máxima entrega, e a gente tem expectativa de entregar sempre acima do mercado. Paulo, legal. Deixa eu só quebrar o protocolo aqui. Quebra. Que agora... Também ficam umas perguntas aqui na Porque mente. assim, ó, principalmente na aula, os alunos trazem muito a ideia do mercado do carro elétrico. Que eles ainda têm, é uma novidade, teoricamente. O que quem tá no cenário realmente entende? Veio para ficar realmente? Olha, eu vou te responder com muita tranquilidade isso. Eu gravei um podcast lá em São Paulo também, com um amigo muito experiente no mercado, e eu vou te responder o seguinte, ó. O automóvel, ele sofreu, não é a primeira vez que existe carro elétrico no mundo, né? Mas ele talvez tenha sofrido a grande mudança tecnológica dos últimos 100 anos. E quando eu vejo o carro elétrico, eu não vejo o carro elétrico como que ele vai tomar conta, vai ser só elétrico, não. Eu vou te dar um exemplo aqui. Eu gosto de usar uma roupa Hugo Boss, por exemplo. Todo mundo gosta da mesma marca? Não. Outros gostam de uma marca mais jovem. Porque cada geração, cada momento da vida é um estilo. E o carro, ele não é diferente. Para cada uso, uma tecnologia, né? E eu tive 24 e 25 na China, identifiquei por que a China é forte nos carros elétricos. Porque na China, os produtos elétricos são incentivados pelo governo. Eles não têm... produz e pode comprar. O carro mecânico, a combustão, não pode. Tem um sorteio de placas. Então eles começaram a desenvolver, a incentivar o elétrico, porque a China é um país de quase 30 mil quilômetros de ferrovias, então as pessoas não admitem andar 300 quilômetros de carro como nós. 300 quilômetros vai de trem. Então desenvolveu-se essa tecnologia dos elétricos na China, começou lá, e isso virou quase uma coisa, uma moeda, uma commodity na China, né? Então, grandes fábricas, uma população grande, com uma grande capacidade produtiva, fez com que eles fossem expertos em carros elétricos. Mas, respondendo a tua pergunta, vou dar um exemplo aqui. É para todo o perfil que o carro elétrico funciona? Não. Eu tenho um perfil urbano
e vou do Recanto Maestro para Santa Maria e tem uma placa solar aqui no Recanto Maestro. O carro elétrico é o carro ideal para ti. Mora fora, tem condições de deixar o teu carro abastecendo, né? Lembrando que vamos pegar uma realidade do sujeito lá de Itaqui, né? Os colegas aqui, aqui do Recanto. Eu tenho uma lavoura de arroz e eu ando 100 quilômetros para ir a Uruguaiana e 200 entrando dentro da Argentina. O carro elétrico não atende essa demanda, porque ele não tem estações de carregamento que são inviáveis. Se eu deixar isso, não é viável economicamente, né? E então, para cada carro, para cada necessidade, um uso, né? Eu particularmente gosto muito do carro híbrido, plug-in. Por quê? Porque ele tem a possibilidade de tu fazer seus 80, 100 quilômetros no puro elétrico, e tu tem a possibilidade de abastecer o carro, né? Então, o elétrico, tu tem um uso misto, mas depende do uso, né? Isso serve para ir na lavoura? Acho que não, né? Então, o carro tem que ser, como uma roupa, né? Ele tem que vestir e ficar bem, né? Tem que servir, né? Tem que servir, né? Esses dias legal. Um amigo meu, estava olhando para adquirir um avião, ele me deu uma coisa que eu aprendi muito com ele, sobre a compra de alguma coisa, né? E dizer assim, um avião é como um sapato, tem que dar no teu número e tem que ser confortável. Adianta tu achar um sapato, eu calço 40, por exemplo, adianta eu achar um sapato bonito no 43, não serve o meu pé, né? Assim como o 38 também não serve. Então, eu acredito que o carro ele está passando por essa grande transformação de oferta de modelos, né, e marcas que vão, com o passar do tempo, o consumidor vai começar a compreender que talvez o carro que ele utilize seja... ele vai conhecer várias tecnologias e vai entender qual é a tecnologia que mais atende a sua necessidade. Em resumo, qual é o número do sapato que serve para ele. Né? Eu posso gostar muito, eu gosto muito de uma marca, um elétrico que tem autonomia de 500 quilômetros, mas custa R$1 milhão, será que me serve? Acho que não, né? Vou pegar esse 1 milhão, vou botar em outra coisa, vou fazer melhor negócio. Então, eu acredito assim que não existe... todas as marcas tendem a oferecer todas as tecnologias, né? Assim como no chinês ele é forte em carro elétrico, ele é fraco em diesel, por exemplo, né? Que é um carro muito ligado ao agronegócio brasileiro. Então, são N coisas, né? N situações. Eu sou uma visita a uma fábrica na China que eles têm lá um skateboard, que eles chamam, né? Então tem lá um chassi, uma plataforma, que ele pode receber aquela plataforma. É uma bateria no meio, que é o chassi, e eles podem receber ou 2 motores elétricos, um na frente e um atrás, ou um motor a combustão e um elétrico, ou um motor a combustão. Ou seja, ele é totalmente flexível. E isso é o que a tendência das marcas ocidentais também fazerem isso, entendeu? Então, eu acho que é uma grande revolução, não a China, mas a revolução das fontes alternativas de energia. Estamos falando agora no carro hidrogênio, também outro grande passo que pode acontecer. Mas vamos fazer outra variável aqui. E se o combustível, a gasolina vier para... Hoje custa R$5. E se a gasolina, por uma diminuição da demanda, por valer R$1,50? Daqui a pouco volta todo mundo para gasolina de novo, né? Não, entende? Então as coisas podem mudar muito rapidamente, né? O que é de um jeito pode virar completamente de outro, né? Vou dar um exemplo aqui, o álcool, né? O álcool em São Paulo, em cidade do interior de São Paulo, ao lado da usina de açúcar, é R$2. Sim. Então como é que 2,50? Então, o combustível, como é que a eletricidade vai conseguir combater essa fonte alternativa? Então, respondendo a pergunta de vocês, sem dúvida, vai ser
o sapato que dá no pé certo, né? Mas é muito... Daqui a pouco tem 43, a mesma bandeira tem 42 e 41, entendeu? Mas é muito legal isso, porque assim, ó, a gente vive um momento de meio extremismos em tudo, né? Exatamente. E aí tem o pessoal que ama e o pessoal que odeia. E quando traz uma visão assim, cara, os dois eles vão conviver e tu vai poder escolher dentro deles, dar uma sinergia de que realmente, cara, os dois existem e tu vê o que cabe pra ti. Eu sempre digo o seguinte, faça o test drive, né? Pô, legal. Uma das coisas que a gente fala muito dentro da organização que o cliente precisa receber uma consultoria, né? E o nosso consultor ele não pode vender o carro diesel para o cara que quer o elétrico ou vice-versa, né? Então o trabalho de consultoria às vezes a gente vê empresas que querem vender e não fazem esse processo de consultoria correto. Eles acabam, ao invés de vender um carro, eles vendem uma vez e não vendem segunda, né? Quase cria um problema pro cara. Cria um problema, então não faz sentido, né? Então tem que fazer um trabalho de consultoria muito profissional para que deixe o cliente satisfeito e leal por um bom tempo. Por um bom tempo. Quem sabe por toda a vida, né? O cara vem de novo. Bora. Seguindo o bate-bola, então. A gestão, o senhor leva mais para prática, na ação, ou mais estratégico, mais no papel? Como é que é? Olha, quanto mais cresce o nível da organização, mais estratégico tu é, né? Óbvio, né? Eu hoje cuido muito da estratégia, né? Junto com a minha diretoria, a gente está sempre pensando nos próximos passos. Já estamos analisando o 26, o que vai ser em 27, porque os fatores econômicos do nosso negócio, eles têm uma influência muito grande, né? Juros, inflação, todos esses passos precisam ser avaliados. Então mas eu não posso perder o contato do dia a dia, porque tu pode errar na estratégia, né? Então eu gosto muito de estar junto com o time nas ações do dia a dia, embora eu não decida, obviamente, nenhuma delas sozinho, mas sempre usar a minha experiência nos segmentos onde a gente atua, eu acho importante. Mas eu gosto sim e acho fundamental a gente pensar sempre na estratégia, né, que ela vai ser a estratégia certa vence uma guerra, né? A estratégia errada, nem com o dobro de soldados tu ganha a guerra. Então tem que ter sempre um foco muito forte na estratégia. É onde eu gosto de atuar. Paulo, a gente já está se encaminhando para o final, mas eu preciso fazer uma pergunta antes. A gente já passou o nosso horário aqui, mas né, para nós finalizar, se o Elton pudesse conversar com o Eltinho lá em São Pedro, com 10 anos, 11 anos, olhando para ele, o que ele falaria para ele? Olha, eu diria o seguinte, eu não vou te responder que batendo Peltinho. Eu já tenho um filho de 11 anos, né? Então ainda. Eu vou te contar uma história muito presente na minha vida. Eu tento demonstrar para o meu filho de 11 anos, para o Eltinho, vamos dizer assim, e para o D6, que a vida ela só tem sentido se tivermos valores, né? E não só valores morais, valores como a juventude de hoje ela tem menos fé religiosa. Aí eu digo para eles assim, não importa a tua fé, se ela é religiosa ou não, mas tenha muita fé, seja ela qual for, né? Então isso são conselhos que eu dou o tempo inteiro pro meu Eltinho. Tem um Eltinho em casa, filho, 2, né? Dois pequenos, e eu vou dizendo para eles, contando um pouco das histórias da vida. Mas porque a vida, Cauã e Paulo, a gente jovem não tem a magnitude do que é o futuro. Ninguém consegue olhar o futuro e dizer eu quero ser isso. A vida é uma constante aprendizado, uma constante evolução, né? É uma flexibilização diária das tuas expectativas, né? Mas tu precisa ter algumas características que são indestrutíveis, né? Essas que te tornam forte, né? Como a fé, né? A gente sempre brinca, 2016 foi um ano muito difícil por conta do cenário econômico, né? Nós fizemos uma convenção, eu chamei todo o time e disse assim, gente, foi um ano muito difícil, né? Todo mundo aqui se esforçando muito, né?
Aí eu brinquei com eles, olha aqui, ó, chamamos 3 palestrantes. E os palestrantes diziam, um falava sobre motivação, o segundo sobre atitude, e o terceiro foi a pastora da minha igreja, que falou sobre fé. Aí terminou toda a nossa convenção, nem sei qual o número, não lembro mais. E disse para eles assim, olha gente, nós todos aqui passamos o dia, se nós sairmos daqui hoje com motivação, atitude e fé, nós vamos vencer qualquer desafio, qualquer obstáculo. E foi o que fizemos. Então, e o meu pai sempre, meu saudoso pai, que eu respeito muito até hoje, sempre junto comigo, né, nos pensamentos, ele me falava que cada aniversário desejava para mim suor, sabedoria e sonhos. Não, suor, sabedoria e sorte. E eu disse para ele assim, pai, descobri mais 2 S's aí para começar a vida. Saúde e sonhos. Então, a vida do empresário, ou de uma família, ou do empreendedor, ela é composta de tudo que não tem preço, né? E quando a gente consegue dizer para o Eltinho, respondendo a pergunta, que ele consiga valorizar aquilo que é mais importante na vida, que não são os recursos financeiros, não são, mas sim os valores, esses 5S, essa motivação, atitude e fé. Se eu conseguir transmitir isso para eles nesse início de vida, talvez seja um bom conselho. Mas, necessariamente, conselhos, como a gente já aprendeu, as pessoas utilizam, seguem ou não, né? E uma das coisas que eu sempre busquei na minha vida, que é talvez um conselho, as pessoas podem seguir ou não, é nunca aprenda com os erros próprios. Tente aprender com os erros dos outros. A gente economiza muito na vida, faz as melhores escolhas, e essas melhores escolhas te trarão fatalmente a um sucesso um pouco melhor, um pouco mais fácil, né? As escolhas erradas às vezes mudam a trajetória de uma vida, e aí até tu voltar no caminho de novo, machuca, dói, e mais do que nunca, demora, né? Então a gente perde um pouco de tempo. Então acho que esse seria as minhas considerações aí para esses jovens que estão nos assistindo. Aproveitem as suas escolhas, reflitam e façam as melhores, porque elas serão importantes nas suas vidas. Cara, eu adorei. Eu tenho muita e assim, coisa. ó, uma conversa boa e leve, né? Suave, né? Leve. Conversando e Cara, só agradecer. Muito obrigado, seu Elton, foi um prazer. Olha, a gente sabe o quanto a agenda foi corrida, a gente marcava, os compromissos fazia desmarcar, e que bom que o senhor teve essa oportunidade, essa brechinha de nos dar essa oportunidade. Lhe agradecer mais uma vez e dizer que estamos sempre à disposição aqui na faculdade. Tá bom, obrigado, agradeço. E sabe, Cauã e Paulo, eu sou muito feliz de fazer isso, né? Um dos propósitos que nós estamos criando nossa fundação do ano que vem. E aproveito o canal aqui para nós vamos disponibilizar o programa Lidera. Ele vai ser um produto da fundação e nós vamos começar a fazer isso em pequenas e médias empresas, pequenas e médias associações, porque a gente está entendendo o seguinte: o desenvolvimento de uma sociedade depende de uma empresa com foco também no social. A empresa não pode simplesmente ser um ser, uma entidade que usufrui da sua comunidade, né? Ela precisa replantar essa lavoura, né? Ela precisa plantar novamente, e esse programa que a gente está desenvolvendo, ele vai ser disponibilizado ao mercado de uma maneira bem subsidiada, sim, mas permitirá às empresas a buscar o seu grande salto, né? Então tenho certeza que esse trabalho de evolução à comunidade, aquilo que fazemos, tem um propósito de realmente transformar as nossas cidades, as nossas regiões, e o Estado e o Brasil, se a ambição permitir, em um pouco melhores, porque o país é um país gigante, cheio de oportunidades. A gente já conhece alguns lugares do mundo, sabe da riqueza, do potencial do Brasil, e eu tenho certeza que, como Grupo Felite, a gente pode, de alguma forma, contribuir com essa gigante tarefa de transformar o país num grande país.
muito legal. Bah, Celton, muito, muito obrigado mesmo. Acho que foi uma baita conversa. Acho que não foi uma baita conversa e a gente pôde aproveitar. Eu aproveitei muito, que sem dúvida demais, né? a galera ali que vai nos escutar vai aproveitar muito também. E quando sair esse negócio do Lidera, me fala que eu quero, viu? Vamos dar jeito aqui de fazer um na fundação aqui. Mas tá bom? Muito obrigado mesmo. Obrigado. Paulinho, mais uma então. Fechou? Valeu. Valeu. Depois dessa conversa, você acha que pode fazer? A gente tem certeza que sim. Até a próxima. Até. Valeu!